Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá naquela dúvida de onde montar a sua pool de liquidez? Qual é a melhor DEX? Onde eu vou obter o melhor rendimento? Pois é, hoje eu vou ensinar uma forma fácil, rápida e prática para você calcular isso com um dado mais preciso, já que as DEX nem sempre fornecem esse dado com precisão. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter que usar a regrinha lá do volume por TVL, mas se eu entrar na Aerodrome, na Pancake, eles me mostram uma fotografia das últimas 24 horas. Eu não posso me basear em montar uma pool de liquidez nas últimas 24 horas. Por mais que eu venha aqui, busque a informação e faça o cálculo, né? Pessoal, o cálculo é bem, para quem não conhece, é bem simples. A gente pega o volume que a pool movimenta e divide pelo TVL. A gente vai chegar num número. Por exemplo, 12,7 dividido por 3,5. Vamos arredondar 12 dividido por 3, né? A gente chegaria ali uma relação de 4 vezes o capital, né? Se fosse 12 milhões dividido por 3 milhões. 4 vezes a movimentação de capital em relação ao TVL. O TVL é o total value locked, é o total que existe dentro da pool de liquidez. Então, quanto maior o TVL, mais a gente vai dividir a pizza com outras pessoas. Quanto menor, em teoria, melhor, desde que tenha volume suficiente na pool, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Outra coisa que eu ia falar é que a gente tem as FITIRs, né? Então, uma FITIR menor, por exemplo, 0,01, ela tem que movimentar muito mais dinheiro para chegar numa equivalência ali de taxa, né? Afinal, ela tem que trabalhar muito mais para lucrar, já que aqui cada movimentação dentro da pool vai gerar uma receita menor. Assim vale como também uma pool que tem uma taxa mais elevada, tem que trabalhar menos, porque a taxa que ela cobra é maior. Então a gente tem que entender, né, se for preciso fazer essa equivalência, eu vou mostrar para vocês. Mas o ponto é que com essa informação aqui que a Pancake está me mostrando, né, eu estou aqui selecionando a Redbase, o ativo Ethereum, o SDC. Eu vou utilizar este ativo como base para esse vídeo, mas vocês podem utilizar qualquer ativo e qualquer rede, tá? De preferência de vocês. Se eu olhar isso aqui, eu não tenho como saber se essa pool de fato é boa ou não, né? E se hoje está tendo alguma coisa no mundo cripto, alguma notícia que está movimentando, né? O criador do Ethereum fez uma atualização que melhorou muito, então o Ethereum está explodindo, muita gente está querendo comprar o Ethereum, consequentemente o volume naquele dia vai ser altíssimo, esse APR aqui vai mostrar um APR enorme, e você vai montar a sua pool achando que vai ganhar aquele APR, e na verdade não vai, porque foi só aquele dia que movimentou aquele volume. E os outros dias? Como que é o histórico disso? Então hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente puxa o histórico. Antes eu só quero mostrar aqui como que a gente faz esse cálculo caso você seja iniciante aí no mercado. Prometo que vai ser rápido para o pessoal que já conhece. A gente vai entender. Eu preciso puxar um dado com precisão, pessoal, pelo menos nos últimos 30 dias. E aqui, por exemplo, na Pancake não mostra, mas na Uniswap eu já tenho um pouco mais de informação. Ele me mostra aqui o dado dos últimos 30 dias, né? Se eu pesquisar aqui a Ethereum com SDC da Redbase, ele vai mostrar aqui, ó, 0,05, igual lá da Pancake, 70 milhões de dólares nos últimos 24 horas. Nos últimos 30 dias, 1,8 bi. Eu sei que 1,8 bi não vai dar 70 milhões por dia, vai dar um pouco menos. Vai dar ali na faixa dos 60 milhões. 1,8 bi, tá? 1 bilhão e 800 mil dólares. Eu pego esse dado e divido por 30. Eu chego aqui a 60 milhões de dólares, né? Era simples, né, pessoal? 18 por 3, 6. Dava para fazer, mas eu fiz aqui para vocês. Eu sei que movimenta, então, uma média nos últimos 30 dias de 60 milhões. Tá vendo aqui que ele está mostrando uma relação de 2,5 vezes o capital em relação ao TVL? Ó, um dia de volume pelo TVL. O que, que ele fez? Ele pegou o volume do dia e dividiu pelo TVL. O TVL aqui, ó, 27 milhões. Ele chega a 2,5. Só que se eu pegar agora 60 milhões, né, ou seja, 60, e dividir aqui por 27, é 28, né, pessoal? 28. 27,8, quase 28 milhões de dólares. Eu vou chegar a uma relação de 2,1 e não 2,5. Por que esse dado é extrema importância? Porque às vezes você está para escolher uma pool e a outra pool tem 2,3, você veio e pegou aqui esse dado direto e no fim acabou montando aqui, mas na verdade era 2,1, porque o ideal de a gente fazer esse cálculo é sempre em relação aos últimos 30
dias. E como que eu faço para pegar esse dado, Yuri, e calcular isso? A gente vai usar o DEX Screener, pessoal. Uma ferramenta muito parecida ali com o TradingView, que tem outras informações, que eu consigo analisar gráfico de ativos, mas eu também consigo puxar o endereço da pool e jogar a pool aqui, puxar as informações que eu preciso. Então eu estou aqui, né, agora na Pancake e eu vou puxar o dado dessa pool aqui que me interessou para comparar, né? Se essa pool aqui é tão rentável quanto a outra que está mostrando ali na Uniswap. Não, V3005, eu vou comparar com a V3005. Só olhando o APR, né, eu diria que sim, mas eu preciso entender que esse APR que está me mostrando é baseado no dado das últimas 24 horas. Será que no longo prazo isso também se manteve? Então você clicou, abriu aqui a pool, a gente tem aqui, ó, Ethereum USDC. Se eu jogar o mouse aqui, ó, em cima dessa bolinha aqui, ele vai me mostrar um dado, né, ou o endereço da pool. Se eu clicar aqui, ó, eu copio, venho no Dex Screener e jogo aqui o dado. O endereço, ó, esse 0x, ele vai abrir aqui a pool de liquidez. Eu clicando aqui, ele vai abrir todas as informações da pool de liquidez, ó. Então, 3,6 de liquidez, milhões de dólares de liquidez. Nas últimas 24 horas está falando um volume de 14. Aqui está falando de um volume de 14, uma relação ali de um dado ou outro mais atrasado, mas o que interessa para nós está no gráfico. No gráfico não mente. Porque esse dado aqui das últimas 24 horas, ele pega das últimas 24 horas, né? Por exemplo, estou gravando esse vídeo agora às 11 horas da manhã. Então é das 11 da manhã do dia anterior até as 11 horas da manhã do dia atual. O dado que a gente vai puxar é no gráfico. Então, quando deu meia-noite aqui, o TC menos 3, meia-noite, ele começou a produzir um novo dado. Então, a gente vai puxar, tá? Essa informação que vai ser mais precisa. Vai dar o mesmo resultado, pessoal. A única coisa que aqui é das últimas 24 horas, e se eu clicar aqui no único dia, ele vai puxar da meia-noite até agora. Como que eu faço? Uma vez que eu estou com o gráfico do ativo aberto, eu pego a minha réguazinha aqui, ó, clico nela e eu quero o dado. Hoje é 2 de outubro, quando eu estou gravando esse vídeo de 2025. Eu quero dos últimos 30 dias. Então eu venho aqui, clico e puxo a minha régua. Puxo, ó, até dia 2 de setembro. 2 de setembro. Vejam que eu tenho aqui, ó, 315,691, quase 316, né, milhões de dólares movimentados nesta pool nos últimos 30 dias. Agora eu consigo fazer um cálculo com maior precisão. Então, o que que eu faço? Eu pego a minha calculadora e eu tenho aqui, ó, 300. Eu não precisava fazer esse cálculo na calculadora, né? 300 dividido por 30 vai dar 10, né, pessoal? Aqui vai dar um pouquinho mais de 10 milhões por dia. Mais 315 milhões do Enter. 30 divide 10,5. Então eu tenho uma média de 10,5 milhões de dólares em movimentação por dia. Qual que é o TVL? 3,6. Então agora eu pego 3,6 e eu divido. Eu tenho 2,9. Aqui tinha dado 2,1, aqui dá 2,9. Então já fica de cara me mostrando que na Pancake, nos últimos 30 dias, mesmo com volume menor de negociação, tá valendo mais a pena. Por quê? Porque é a relação do TVL, né, pessoal? O TVL aqui é de 27 milhões e aqui o TVL de 3,6. O que, que eu tenho que ficar acompanhando semana após semana? É uma vez por semana, se você senta. Se esse TVL aumentou muito, aí você faz o cálculo, compara quanto que está na Uniswap, quanto que está aqui na PancakeSwap, para ver se não mudou essa relação, esse número que a gente obtém, né? Yuri, se eu estiver fazendo lá a pool de 001, bom, se você estiver fazendo a pool de 001, ó, por exemplo, aqui ó, V3001, vejam que esse número é muito superior, né? Porque tem que movimentar muito dinheiro para conseguir obter mais ou menos o mesmo resultado ou melhor do que a da 005. Só que daí você tem que pegar esse resultado e dividir por 5, porque aqui é 5 vezes superior, então a gente tem que dividir esse resultado por 5 para fazer a equivalência. E outra coisa, aqui esse dado está mostrando relação do TVL versus o último dia. Eu tenho que pegar o dado dos últimos 30. Então, teria que pegar aqui, ó, 247 milhões de dólares, dividir por 30, chegaria aqui o cálculo de 8,2. Aqui, vou arredondar para 800 mil. Então, seria 0,8, eu divido. Eu chego a uma média de 10,3 vezes, perdão, 10,3 vezes a movimentação, não 15 vezes, tá? 10,3 vezes o valor que movimenta por dia em relação ao TVL.
Se eu sei que é 10,3, agora eu tenho que dividir por 5, né? Porque 0,01 eu quero equivaler a 0,05. Então, 10,3, 5 divide. Eu tenho 2,1. Então tá igual. Essa pool aqui no fim tá dando igual a essa que também tinha dado 2,1. Eu ainda ficaria com essa, porque normalmente aqui no longo prazo a taxa do meio, pessoal, nem a mais barata e nem a mais cara, costuma ser a mais rentável. Isso surpreende o resultado, né? Afinal, muita gente vem aqui na DeFi Llama e olha, não, a Uniswap é infinitamente superior, né? Movimenta com 20 bi a mais, então eu vou lucrar mais aqui com uma pool na Uniswap. Não, né? Os últimos 30 dias mostraram que não, mesmo aqui com uma diferença de 20 bi. E se eu pegar uma aerodrome da vida, pessoal, só para fazer esse cálculo rapidamente, onde será que tem um valor maior, né? Então vamos aqui na aerodrome, né? Ó, 44 milhões de TVL, tem um TVL maior, né? Eu vou dividir a pizza com mais gente, então tem que movimentar mais. Outra coisa, a taxa aqui ela é variável, 0,04, a outra é 0,05. Ser 20%, né, pessoal? Seria 20% menor. Então eu vou puxar a informação dessa aqui mesmo, pessoal. Ó, 47 milhões tem um volume de 139 milhões, né? 140. Tá duas vezes alguma coisa, né? Se eu arredondar isso aqui para 50 e arredondar isso aqui para 140, né? Eu tenho quase três vezes. Vamos puxar a informação. Se eu clicar aqui nos três pontinhos, eu puxo aqui, ó, porque aqui é o dado das últimas 24 horas. Eu quero saber lá no Dex Screener para me puxar o dado dos últimos 30 dias, para eu fazer esse cálculo de forma eficiente, para descobrir onde que vale a pena montar a pool de liquidez. Liquidez de 40, né? Sobe, abaixa, a gente tem que tirar uma média, né? E volume 285 milhões nas últimas 24 horas. Talvez aqui o dado pega das últimas 24 horas, lá pega a partir da meia-noite, por isso que pode estar dando diferente. Vamos pegar a réguazinha, né, que aqui não vai ter problema, aqui eu vou ter o dado com precisão. Então, eu vou pegar aqui do dia 2 de outubro a 2 de setembro, e vocês vão ver que o número aqui é surreal, 7,99 bi. Nossa, ela movimenta 7,99, 8 bilhões de dólares, né, pessoal? 8 bilhões de dólares nos últimos 30 dias. Vamos colocar 8 bi aqui, ó. 8 bi. 30 divide, eu chego a 266,666 milhões de dólares por dia. Média, uma média dos últimos 30 dias. Então, se eu tenho aqui 50, ó, liquidez 54, vejam que aqui sobe e desce muito rápido, né? Então eu vou puxar pelo maior número, ó, 56,9. Vamos fazer como se aqui ficasse numa faixa entre 40 e 60 milhões de dólares, tá? Vou puxar aqui como se fosse 60. Então eu vou pegar aqui, ó, 266 dividido por 60. Eu chego a 4,4 vezes o valor de volume em relação ao TVL, né? Muito superior a Pancake e a Uniswap. Só que lembra que eu falei que eu tenho que fazer equivalência? A gente está falando de uma taxa lá na Pancake e na Uniswap de 0,5 e aqui é 0,4. Então eu tenho que tirar 20% aí dessa taxa, 4,4, 20% menos. Eu chego à relação de 3,5. Então, de cara eu consigo ver que, na verdade, a Aerodrome tem o maior volume em relação ao TVL na pool da Base, na pool de Ethereum com USDC. Isso para este ativo, não quer dizer que outros ativos aqui seja melhor e eu tenho que utilizar sempre o DEX Screener, sempre indo lá, pegando a pool de liquidez, pegando o dado aqui da pool de liquidez de qualquer ativo e tirando esta informação, né? Ó, recapitulando, réguazinha, né? Tenho aqui a aba, eu abri o gráfico, puxo dos últimos 30 dias, né? Ele vai falar 30 barras, né? Estou no gráfico diário. Então você clica, a hora que der 30 barras aqui, ó, 28, 29, 30, deu. Eu tenho informação. Yuri, eu quero puxar dos últimos 60 dias. Tá aqui, ó, 17,8. Ela tinha dado 8, aqui a média, então até subiu, né? 8,8 seriam 16, aqui tá com 1 bi a mais aí. Se eu quiser puxar dos últimos 90 dias, 90 barras, eu tenho 26 bi. Então você pode tirar essa informação de qualquer pool de liquidez, desde que ela exista tempo suficiente para você tirar essas informações. E isso me traz uma maior precisão e eu consigo entender essa relação de volume por TVL, entender onde eu vou obter a maior lucratividade. Então, pessoal, isso mostra que a gente não tem que ser fiel a nenhuma DEX, a gente tem que ir atrás do volume.
O que interessa para nós é volume, onde nós vamos obter a maior lucratividade. A gente olhando aqui as top 10, top 20, todas essas empresas passam por auditoria, então você acaba achando uma DEX e você pode tentar montar a sua pool, olhar lá os dados e tentar entender onde você vai obter o melhor resultado olhando o histórico passado, pensando que ela vai manter ali aquela média, tá bom? E não se deixar levar pelo aquele dado que está mostrando de repente 200, 300% de EPR, que foi um único dia, porque teve um volume gigante naquele dia, e depois os outros dias volta ao normal, e até o APR cai e você ficou de repente numa pool que não é tão lucrativa quanto fosse em uma outra DEX. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um assunto mais chato, mas de extrema importância. Então, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, isso me ajuda demais. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui e até o próximo vídeo.